Ganho de peso, dificuldade de memória e concentração, irritação, cansaço, queda da imunidade. Nossa, a lista é grande, hein, Faraco? É grande, sim. E diminuição no rendimento do trabalho. Esses são apenas alguns dos transtornos causados pela falta de sono. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% da população mundial dorme mal. E aí o resultado, hein, Adriana? Sono ruim é a perda na qualidade de vida, ainda mais agora com o horário de verão. Muita gente reclama que se sente cansado, sem ânimo. Isso realmente acontece. É inegável, né? Que esse é um problema que atinge diretamente a nossa saúde. Os distúrbios do sono é justamente o assunto de hoje do nosso quadro Pergunte ao Doutor. E para responder as perguntas, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico especialista em sono, Dr. Fernando Vieira. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, Santa Catarina. Quais são as principais causas, geralmente? Não há uma regra geral, imagino eu, mas há aqueles elementos que geralmente contribuem para essa perda de sono, né? Quais são eles? Bom dia, Faraco. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Bom, como vocês mesmos falaram aí, falando bastante, o sono é muito importante para a nossa saúde e a falta dele ou a doença relacionada ao sono traz muitas consequências. Eu acho que a principal, a gente até estava conversando aqui um pouco antes de entrar, a principal causa de problemas de sono hoje em dia é a falta de sono, que a gente chama de privação de sono. A vida moderna hoje está muito difícil, o pessoal está num ambiente profissional muito competitivo, as pessoas trabalham muito e por consequência, dormem pouco. Então, a falta de sono, realmente, eu acho que hoje em dia é a principal causa de problemas relacionados ao sono. Os hábitos das pessoas interferem diretamente, né? O senhor diria que hoje qual é o maior erro de quem dorme mal e tem a questão da privação do sono? Acho que o principal erro, Adriana, é a subvalorização do sono. Quer dizer, as pessoas não dão valor ao próprio sono. Como elas pensam e encaram o sono como se estivessem, na verdade, perdendo tempo. Enquanto que, na verdade, é exatamente o contrário. Quer dizer, a pessoa quer trabalhar o dia todo, quer estudar à noite, ainda quer passar tempo com a família, e acaba deixando pouco tempo para o sono e não leva muito em atenção, não leva muito em conta a importância do sono. Acho que esse é o principal erro. Nós falávamos há pouco também sobre isso, né, doutor? A questão dessa não valorização, talvez, do sono, que daqui a pouco eu durmo, agora são 10 da noite, eu estou com um pouco de sono, mas antes eu vou na internet, dar uma olhada nisso, enfim, a gente vai perdendo o sono também por causa disso. Isso, e à noite quer trabalhar um pouquinho mais, ou quer estudar um pouquinho mais, quer fazer o trabalho render, enquanto a gente sabe que dormir à noite, ter um número de horas necessário, minimamente necessário, é importante para o aprendizado, para o rendimento. Quer dizer, você estudar de madrugada, estudar até as 2 da manhã não vai te ajudar, pelo contrário, vai até te atrapalhar. Ok, nós vamos falar bastante ainda aqui no Bom Dia Santa Catarina, respondendo às dúvidas dos telespectadores. Doutor Fernando continua com a gente. Ligue para a nossa produção, tire a sua dúvida de qualquer lugar do estado. 48, código aqui da região, 3216-2768. 3216-2768. Participe com a gente. Chegou a hora de respondermos às perguntas que os telespectadores nos fizeram pelo G1 Santa Catarina. Pergunte ao doutor de hoje o assunto distúrbios do sono. Para responder às dúvidas, nós estamos recebendo o médico especialista em sono, doutor Fernando Vieira, já participou com a gente no primeiro bloco, né, doutor? Agora para responder as perguntas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta da Cíntia de Balneário Camboriú, ela diz o seguinte, parece que é uma fase da vida dela. Tem um bebê de 1 ano e meio e ele não consegue dormir a noite inteira, acorda pelo menos umas 4 vezes durante a noite. Tem alguma orientação para a mãe? Bom, a primeira orientação é ela saber que a criança acordar à noite, principalmente no primeiro ano de vida, até os 2 anos de vida, é normal. Quer dizer, é comum a criança acordar durante a noite, muitas vezes ela mais de uma vez, então a mãe ela tem que estar um pouco mais tranquila que isso pode acontecer. É importante que se tenha cuidado que muito do comportamento da mãe pode interferir também no comportamento da criança. Quer dizer, se a mãe tem uma intervenção excessiva, se ela interage em excesso com a criança ou dá alimentação durante a noite, isso pode cronificar esse comportamento. Quer dizer, é importante que a criança aprenda a voltar a dormir sozinha, isso é fundamental. Se ela tiver dificuldade nesse sentido, ela deve procurar ajuda médica para ser orientada. O Dilson de Criciúma pergunta se o sono depois do almoço contribui para a saúde. Depende da situação, Dilson. Como a gente falou aqui no começo, a privação de sono é uma coisa muito negativa para o nosso organismo. Quer dizer, se você tem pouco tempo para dormir à noite e fizer um cochilo diurno, você pode ter uma vantagem. Mas o paciente com insônia, que tem dificuldade para fazer o período de sono noturno, ele deve evitar o sono diurno
para não dificultar ainda mais essa situação. Edneia, aqui de Florianópolis, o filho de 21 anos, saudável, segundo ela, acorda gritando e assustado durante a noite. O que pode estar acontecendo? Edneia, o mais comum nessa situação é que ele sofra de um quadro que a gente chama de parassonia, ou despertar parcial. Essa é uma condição benigna, deve ser, é claro, avaliada por um médico. Existem alguns outros diagnósticos diferenciais que devem ser pesquisados, mas em geral é uma condição benigna relacionada ao sonambulismo, ou falar dormindo, esse tipo de coisa. O Márcio aqui de Florianópolis diz o seguinte, que sai do trabalho à 1 da manhã e quando chega em casa não consegue dormir porque fica agitado. Ele só consegue dormir ali por volta das 3 e acorda mais ou menos às 8. Ele quer saber o que ele pode fazer para conseguir dormir mais. Bom, Márcio, a tua situação realmente é bastante difícil. Chegar a esse horário para dormir à noite, muitas vezes o trabalho é estressante, você deve estar trazendo o estresse do trabalho para o momento de dormir. Quer dizer, é importante que você faça uma avaliação com o médico, faça um tratamento psicoterápico para você poder tirar essa tensão do teu dia, do teu trabalho, para você poder iniciar o sono sem dificuldade. Josiane, aqui de Florianópolis, tem 50 anos, toma remédio para dormir, mas dorme no máximo 3 horas por noite. Já fez exames e não tem o sono regenerativo. Qual a alternativa de tratamento? Ela já toma remédio, por exemplo. Pois é, o remédio é só uma parte do tratamento, isso é muito importante que as pessoas entendam. Ninguém quer ficar tomando remédio o resto da vida, nem o médico quer que a pessoa fique nessa situação. Existem outras modalidades de tratamento que são fundamentais, como a reeducação comportamental em relação ao sono e o tratamento psicoterápico, que é fundamental. Doutora Alisa de Araranguá, a Patrícia de Tubarão, Bernadette de Joinville e Marcelo de Florianópolis fizeram perguntas bem parecidas. Trabalham à noite e dormem pela manhã. Querem saber se o sono da manhã é diferente do sono da noite, mesmo se o número de horas dormidas for igual. Trocar a noite de sono pelo dia prejudica? O sono noturno e o sono da manhã é bem diferente, realmente. O nosso sono não é igual a noite inteira, a gente tem estágios diferentes. A gente sabe que no começo da manhã a gente faz mais sono REM, que é um tipo de sono que é bastante restaurativo. Então a pessoa que tem que acordar muito cedo, ela perde um pouco desse estágio. Só completando, a pessoa que trabalha de noite e dorme de dia sofre muito. São os trabalhadores de turno. Devem ser acompanhados por profissionais para mitigar esse sofrimento. Rapidinho, doutor, para a gente fechar, Leila de Tubarão. O horário de verão influencia num sono saudável? O horário de verão, ele traz uma dificuldade de adaptação. Uma vez que a paciente se adapta ao novo ciclo de horários, o sono deve ser de qualidade normal. O Ivan de Florianópolis, qual o tempo ideal de sono por faixa etária? Essa é uma média populacional, né, de 7 a 8 horas na fase adulta. Os adolescentes dormem um pouco mais, mas lembrar que existem características individuais. Nem todo mundo precisa da mesma quantidade de horas para se sentir reparado. Para fechar, Claudete de Palhoça, porque quando estamos pegando no sono, temos a sensação de que vamos cair e de repente acordamos no susto. Às vezes até não conseguimos mais dormir depois. Isso é bastante comum. Na transição sono-vigília podem aparecer alguns desses distúrbios. Quando isso é uma frequência muito grande e traz um transtorno para o paciente, deve ser avaliado. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e obrigada a todos que participaram. Na última edição do quadro Pergunte ao Doutor, o assunto foi a qualidade do sono, não é, Adriana? Nós recebemos tantas ligações que resolvemos abrir mais espaço para esse tema e para o nosso público que tem muitas dúvidas sobre o assunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 4 em cada 10 adultos no mundo sofrem de algum distúrbio na hora de dormir. A insônia é um desses problemas mais comuns e afeta 35% da população mundial. E o resultado de um sono ruim é perda na qualidade de vida, claro, risco de desenvolver problemas respiratórios, doenças cardiovasculares, obesidade, depressão, entre outros tantos problemas. Lista grande, hein, Faraco? E para responder as perguntas dos nossos telespectadores, nós estamos recebendo novamente aqui no Bom Dia um médico especialista em sono, Dr. Fernando Jardim Vieira, que esteve aqui na última edição do quadro Pergunte ao Doutor e viu a enxurrada de dúvidas, né? Doutor, isso é um sinal de que realmente as pessoas não estão dormindo bem? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Faraco. É verdade, isso é um reflexo de como são comuns esses distúrbios do sono. Quer dizer, hoje em dia o pessoal trabalha muito, a vida é muito estressante e realmente a incidência desses distúrbios, a prevalência desses distúrbios é muito alta. Geralmente provoca isso, então, é o estresse do dia a dia, isso está cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Muito trânsito, muito compromisso, muita responsabilidade. Isso não acontecia antes? Tem piorado, doutor? Com certeza o estilo de vida moderno tem piorado cada vez mais. As pessoas dormem menos, têm mais responsabilidades, o trânsito cada vez pior, como vocês sempre mostram, né? Isso leva muito a distúrbios como insônia e um sono que não descansa. Outro distúrbio muito comum é o ronco e a apneia.
que está mais associado à obesidade, ao sedentarismo, que também está aumentando muito na nossa população. Logo na abertura, o Faraco deu um número ali impressionante, né? 35% da população mundial sofre com insônia, né? Quem dorme bem não consegue entender quem tem insônia, né? Como é que isso pode acontecer? O que tira o sono das pessoas exatamente? Qual o principal fator, por exemplo? A insônia é uma doença multifatorial, ela tem um fator predisponente de base genética, tem pessoas que são mais predispostas a ter esse problema, mas também tem alterações do estilo de vida da pessoa, de coisas que acontecem na pessoa, conflitos familiares, conflitos profissionais. Porque às vezes a pessoa relata assim, fico horas ali deitada e não consigo dormir mesmo deitada, né? E para quem tem facilidade de dormir, fica difícil de compreender essa pessoa, né? Exato. E muitas vezes os próprios comportamentos que a pessoa adota depois que o problema começa, acaba cronificando o problema. Então muitas vezes acontece alguma coisa pontual na vida da pessoa e ela adota comportamentos errados, como ficar a noite inteira na cama, por exemplo, esperando o sono chegar, olhando para o relógio, e aquilo começa a gerar uma ansiedade, uma angústia, que acaba cronificando o problema. Daqui a pouquinho nós vamos querer saber todas as dicas, as orientações, porque nós vamos responder as dúvidas dos telespectadores. O doutor continua com a gente. Então, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, ligue para a nossa produção, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta. O telefone é esse aqui, 48-3216-2768. 48, código da região, 3216-2768. Participe de qualquer cidade, de qualquer lugar do estado. Agora nós vamos responder as perguntas do quadro Pergunte ao Doutor. Estamos falando novamente, Faraco, de distúrbios do sono, né? Estamos recebendo o doutor Fernando Vieira, que tem as informações para a gente, aliás, as respostas para as perguntas, começando com a Josiane. Doutor Josiane, aqui de Floripa, quer saber se tem tratamento para quem tem insônia e não consegue relaxar. Dorme 2, 3 horas, acorda e não consegue mais dormir, não tem jeito. Bom dia, Josiane. Com certeza tem tratamento. De maneira geral, se você quer dormir melhor, viva de maneira mais saudável. Faça mais atividade física, evite estimulantes como café, refrigerante, evite à noite ficar trabalhando e uso excessivo de telefone, computador e televisão. Doutor, atividade física em que horário? Olha, de preferência de manhã ou até depois do almoço, tá? Tem pessoas que fazem atividade física à noite e se sentem bem. De preferência uma atividade física relaxante, como natação, bicicleta, evitar academia com música muito alta e luz muito forte. Marco Antônio de São José tem apneia do sono. Ele diz que tem um aparelho, que existe um aparelho que ligava na tomada e colocava no nariz e ele dormia bem, mas ele só viu isso na clínica. Ele quer saber se existe esse aparelho para comprar. Existe. Esse aparelho que ele está se referindo chama CPAP, é um tratamento para apneia do sono mais acentuada. Ele precisa de orientação médica para ver se o caso dele realmente é para ser usado o CPAP e, se for, ele precisa realmente usar em casa. Alda de Florianópolis toma remédio forte para dormir e dorme a noite toda. Quer saber se esse é um sono considerado normal, apesar de ser um sono provocado pelo próprio remédio. O sono induzido por medicação nunca é um sono como o nosso sono natural. A gente deve evitar usar a medicação. A medicação tem um papel, um valor no tratamento, mas o paciente não deve depositar toda a esperança e toda a estratégia de tratamento no remédio. O Gelson quer saber se o bruxismo é um distúrbio do sono. Com certeza, o bruxismo é um distúrbio de movimento, é uma ativação anômala da musculatura da mastigação. Pode trazer transtornos tanto para o sono, como transtornos também para a arcada dentária e dores da articulação mandibular. Telespectadora Maria Tereza consegue dormir só 2 horas seguidas. Quer saber se pode tomar um indutor do sono, qual o problema de se fazer isso, como o senhor falou há pouco? Pois é um caso de insônia mais acentuado. Antes dela começar a tomar uma medicação para dormir, ela deve ir no médico para ser orientada nesse processo. Lembrar que o remédio não é o único tratamento que ela deve adotar. A Cibele está com problema de insônia. Fecha o olho, sente sono, até parece que está dormindo, mas fica só pensando a noite toda. O que ela pode fazer? Ela precisa ser avaliada, precisa de uma orientação profissional. Muitas vezes o paciente que tem insônia e dificuldade para dormir, ele tem um sono superficial, um sono hipervigil, que a gente chama, que dá aquela sensação que não dormiu nada. Então, realmente existe tratamento para isso, ela precisa de ajuda. Arlete, de São José, dorme a noite toda, mas toma Rivotril receitado para tontura e durante o dia toma Fluoxetina receitada para ansiedade. Mesmo dormindo a noite toda, tem sono direto e está sempre cansada. Por que isso? O que acontece? Bom, ela tem provavelmente algum transtorno associado, como ansiedade e depressão. O Rivotril é um remédio mais antigo que a gente evita usar exclusivamente para dormir. É um sono de má qualidade, ele pode induzir um pouco mais de dependência, então ela realmente deve procurar ajuda de um especialista. A Valéria ligou lá de Tubarão, olha só, ela quer saber, o Valério, perdão, ele quer saber se pode tomar 2 tipos de medicamentos diferentes para aumentar o sono. Ele cita aqui o clonazepam e o Exolpidem.
O clonazepam é o Rivotril que a gente acabou de falar, um remédio mais antigo que deve ser evitado. O Zolpidem já é um remédio mais moderno, que tem menos características negativas como o Rivotril, mas ele nunca deve fazer associações de remédios ou escolher remédio sozinho. Ele precisa ir no médico para ser Mas a combinação acompanhado. indicada por um médico é permitida? Em alguns casos pode ser associado, sim. Andréia, de São José, muitas vezes ela tem a impressão de que acorda mais cansado do que quando foi dormir, inclusive. Por que isso acontece? Provavelmente ela tem algum distúrbio acontecendo durante o sono. É muito interessante que ela faça um exame que se chama polissonografia para saber se ela tem algum transtorno específico durante o sono. Muita gente relata isso, nessa questão de acordar mais cansado do que foi dormir, né? O Júnior sofre de epilepsia e quando deixa de tomar o remédio tem dificuldade para dormir. Ele quer saber por que isso acontece. Em geral, as medicações que são usadas para epilepsia, os anticonvulsivantes, têm influência no sono. Então, no momento que ele tira esse remédio, ele pode sentir alguma diferença no sono pela falta da medicação. Renato, de São José, quando diagnosticou problemas com o sono, doutor, o médico indicou que ele parasse de tomar café depois das 6 horas da tarde. Mas ele quer saber o que pode fazer para ter um sono tranquilo, mesmo tomando café à noite. Ele gosta do cafezinho. Fica difícil, né? Esse é o caso clássico, assim, a gente, não é só esse paciente, mas a gente, em geral, a gente gosta de ser melhorado, não de melhorar. Quer dizer, a gente sempre espera uma intervenção externa que resolva o nosso problema. Ele não quer abrir mão do café para melhorar o sono. A gente não quer mudar os nossos uma outra hábitos. alternativa, o café deixa ali. E, em geral, os nossos hábitos e comportamentos são o principal. Em geral, a insônia e dificuldade para dormir. O que a gente faz durante o dia que se reflete durante a noite. No caso dele, Com café certeza, fora mesmo. Café à noite não é adequado. A Eliette de Angelina dorme de 4 a 5 horas por noite por causa do trabalho. Ela é doceira e quer saber se isso pode afetar a memória. Como, desculpa? Ela diz que dorme de 4 a 5 horas por noite por causa do trabalho dela. Ela é doceira. Dormindo tão pouco, ela pode ter problemas de memória? Com certeza. Privação de sono, dormir pouco, pode dar problemas de memória, problemas de concentração, sonolência durante o dia. Vocês que trabalham muito cedo aqui devem sentir. Vou concentrar aqui e tocar o jornal. Então, obrigado, doutor, pela presença aqui com a gente. Acho que respondemos várias perguntas. Claro, foi muito satisfatória a presença. Obrigado mais uma vez. E obrigada a todos que participaram com a gente. Agora nós vamos responder as perguntas do quadro Pergunte ao Doutor. Estamos falando novamente, Faraco, de distúrbios do sono, né? Estamos recebendo o doutor Fernando Vieira, que tem as informações para a gente, aliás, as respostas para as perguntas, começando com a Josiane. Doutor Josiane, aqui de Floripa, quer saber se tem tratamento para quem tem insônia e não consegue relaxar. Dorme 2, 3 horas, acorda e não consegue mais dormir, não tem jeito. Bom dia, Josiane. Com certeza tem tratamento. De maneira geral, se você quer dormir melhor, viva de maneira mais saudável. Faça mais atividade física, evite estimulantes como café, refrigerante, evite à noite ficar trabalhando e uso excessivo de telefone, computador e televisão. Doutor, atividade física em que horário? Olha, de preferência de manhã ou até depois do almoço, tá? Tem pessoas que fazem atividade física à noite e se sentem bem. De preferência uma atividade física relaxante, como natação, bicicleta, evitar academia com música muito alta e luz muito forte. Marco Antônio de São José tem apneia do sono. Ele diz que tem um aparelho, que existe um aparelho que ligava na tomada e colocava no nariz e ele dormia bem, mas ele só viu isso na clínica. Ele quer saber se existe esse aparelho para comprar. Existe. Esse aparelho que ele está se referindo chama CPAP, é um tratamento para apneia do sono mais acentuada. Ele precisa de orientação médica para ver se o caso dele realmente é para ser usado o CPAP e, se for, ele precisa realmente usar em casa. Alda de Florianópolis toma remédio forte para dormir e dorme a noite toda. Quer saber se esse é um sono considerado normal, apesar de ser um sono provocado pelo próprio remédio. O sono induzido por medicação nunca é um sono como o nosso sono natural. A gente deve evitar usar a medicação. A medicação tem um papel, um valor no tratamento, mas o paciente não deve depositar toda a esperança e toda a estratégia de tratamento no remédio. O Gelson quer saber se o bruxismo é um distúrbio do sono. Com certeza, o bruxismo é um distúrbio de movimento, é uma ativação anômala da musculatura da mastigação. Pode trazer transtornos tanto para o sono, como transtornos também para a arcada dentária e dores da articulação mandibular. Telespectadora Maria Tereza consegue dormir só 2 horas seguidas. Quer saber se pode tomar um indutor do sono, qual o problema de se fazer isso, como o senhor falou há pouco. Pois é um caso de insônia mais acentuado. Antes dela começar a tomar uma medicação para dormir, ela deve ir no médico para ser orientada nesse processo. Lembrar que o remédio não é o único tratamento que ela deve adotar. A Cibele está com problema de insônia. Fecha o olho, sente sono, até parece que está dormindo, mas fica só pensando a noite toda. O que ela pode fazer?
ela precisa ser avaliada, precisa de uma orientação profissional. Muitas vezes o paciente que tem insônia e dificuldade para dormir, ele tem um sono superficial, um sono hipervigío, que a gente chama, que dá aquela sensação que não dormiu nada. Então, realmente existe tratamento para isso, ela precisa de ajuda. A Arlete, de São José, dorme a noite toda, mas toma Rivotril receitado para tontura e durante o dia toma fluoxetina receitada para ansiedade. Mesmo dormindo a noite toda, tem sono direto e está sempre cansada. Por que isso? O que acontece? Bom, ela tem provavelmente algum transtorno associado, como ansiedade e depressão. O Rivotril é um remédio mais antigo que a gente evita usar exclusivamente para dormir. É um sono de má qualidade, ele pode induzir um pouco mais de dependência, então ela realmente deve procurar ajuda de um especialista. A Valéria ligou lá de Tubarão, olha só, ela quer saber, o Valério, perdão, ele quer saber se pode tomar 2 tipos de medicamentos diferentes para aumentar o sono. Ele cita aqui o clonazepam e o Zolpidem. O clonazepam é o Rivotril que a gente acabou de falar, um remédio mais antigo que deve ser evitado. O Zolpidem já é um remédio mais moderno, que tem menos características negativas como o Rivotril, mas ele nunca deve fazer associações de remédios ou escolher remédio sozinho. Ele precisa ir no médico para ser acompanhado. Mas a combinação indicada por um médico é permitida? Em alguns casos pode ser associado, sim. Andréia, de São José, muitas vezes ela tem a impressão de que acorda mais cansado do que quando foi dormir, inclusive. Por que isso acontece? Provavelmente ela tem algum distúrbio acontecendo durante o sono. É muito interessante que ela faça um exame que se chama polissonografia para saber se ela tem algum transtorno específico durante o sono. Muita gente relata isso, nessa questão de acordar mais cansado do que foi dormir, né? O Júnior sofre de epilepsia e quando deixa de tomar o remédio tem dificuldade para dormir. Ele quer saber por que isso acontece. Em geral, as medicações que são usadas para epilepsia, os anticonvulsivantes, têm influência no sono. Então, no momento que ele tira esse remédio, ele pode sentir alguma diferença no sono pela falta da medicação. Renato, de São José, quando diagnosticou problemas com o sono, doutor, o médico indicou que ele parasse de tomar café depois das 6 horas da tarde. Mas ele quer saber o que pode fazer para ter um sono tranquilo, mesmo tomando café à noite. Ele gosta do cafezinho. Fica difícil, né? Esse é o caso clássico, assim, a gente, não é só esse paciente, mas a gente, em geral, a gente gosta de ser melhorado, não de melhorar. Quer dizer, a gente sempre espera uma intervenção externa que resolva o nosso problema. Ele não quer abrir mão do café para melhorar o sono. A gente não quer mudar os nossos hábitos. Quer uma outra hábitos. alternativa, o café deixa ali. E, em geral, os nossos hábitos e comportamentos são o principal. Em geral, a insônia e dificuldade para dormir, o que a gente faz durante o dia que se reflete durante a noite. No caso dele, Com café certeza, fora mesmo. Café à noite não é adequado. A Eliette de Angelina dorme de 4 a 5 horas por noite por causa do trabalho. Ela é doceira e quer saber se isso pode afetar a memória. Como, desculpa? Ela diz que dorme de 4 a 5 horas por noite por causa do trabalho dela. Ela é doceira. Dormindo tão pouco, ela pode ter problemas de memória? Com certeza. Privação de sono, dormir pouco, pode dar problemas de memória, problemas de concentração, sonolência durante o dia. Vocês que trabalham muito cedo aqui devem sentir. Vou concentrar aqui e tocar o jornal. Então, obrigado, doutor, pela presença aqui com a gente. Acho que respondemos várias perguntas. Claro, foi muito satisfatória a presença. Obrigado mais uma vez. E obrigada a todos que participaram com a gente.